Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos dar continuidade ao assunto gravidez no Japão. E hoje eu vou mostrar para vocês como é que é o dia a dia, como foi meu dia a dia de internada grávida no hospital japonês, tá? Bom, primeira coisa que eles te dão para preencher está até em português para facilitar a vida é essa folha aqui de... Como é que eu vou explicar para vocês? Do seu comportamento dia a dia, tá? No hospital. Então você vai marcar todos os dias, data, aí eu marco a temperatura do corpo, tem que medir. Café da manhã, daí você tem que marcar quanto você comeu do café, uma porcentagem, quanto que você comeu. Se você comeu todo o pão ou arroz, 100%. Se você comeu toda a mistura, que é 50%, aí você marca. Se você comeu tudo, 100% de arroz, 50% da mistura. Porque tem grávida que não consegue comer tudo. Eu nunca tive problema pra comer. Então sempre eu marquei no meu, tá tudo marcado, 100% arroz, 50% mistura. Mas tem grávida que assim, por exemplo, tá lá internada porque tá sentindo muito enjoo, não consegue comer nada. Então aí tem que marcar lá, arroz, ai, não comi nada. Vou colocar 10%, ou mistura, só mexi lá com o garfo, não, 0%. Então aí você tem que marcar aqui pra saber o que está acontecendo, né, durante a estadia no hospital. Aí almoço, a mesma coisa. Pão e arroz, 100% e a mistura 100%. Se você comeu tudo, marca lá, 100% arroz, 100% mistura. Ou se não, aí você faz uma média lá, metade, 50% arroz, 50% mistura. Janta, mesma coisa. Pão e arroz 80% e mistura 100%. Aí tem que marcar também quanto foi a sua porcentagem, quanto você conseguiu comer. O meu, 100%. Eu nunca tive problema com esse negócio de comida. Foi assim uma gravidez que eu senti muito, muito pouco, quase nada de enjoo. Então eu comi mesmo. Eu senti muita azia. Azia eu senti, mas eu ainda comia assim mesmo. Porque eu falava, a minha próxima refeição é só na janta. Não, eu vou comer. Tá lá com azia e eu comi assim mesmo. Aí outro item aqui para marcar, urina. Quantas vezes você foi fazer xixi no banheiro? Aí tem que marcar lá. Esse aqui é aquele risquinho. No Brasil, eu acho que o pessoal usa o quadradinho, né? Faz o quadradinho, dá 5 vezes. Aqui no Japão, o 5 é esse kanji aqui. Esse kanji aqui é do número 5. Tá vendo lá? 1, 2, 3, 4, 5. Então, aí conforme... Porque senão não cabe tanto quadradinho, né? Tá vendo aqui, ó? 5, 10, 11 vezes para fazer xixi, né? Então aí você vai marcando quantas vezes você foi fazer xixi. E quantas vezes você foi fazer o número 2. Pra mim era um problema isso. Aí tinha que também fazer pelo candido número 5. E o peso? Todo dia tinha que pesar para saber quanto que estava. Aí, outra folha que eu tinha que preencher também todos os dias era em relação à minha glicemia por causa da diabetes. Então lá tinha essa folha aqui, essa já tá toda em rongô, mas era para mim marcar a data, aqui os horários que eu tinha que medir, embaixo a glicemia, quanto estava, quanto de unidades de insulina que eu tomava e quanto de carboidrato em cada refeição. Então eu tinha que medir 8 horas da manhã, 10, meio-dia, 2 horas da tarde, 6 horas da tarde, 8 horas da noite e 10 horas da noite. Eram horários obrigatórios que eu tinha que tá medindo. Aí, 8 horas eu tinha que medir, eu tinha que colocar quanto de carboidrato eu ia
comer no café da manhã e quanto de insulina eu teria que aplicar. Meio-dia, mesma coisa, que é o horário do almoço, quanto estava a glicemia, quanto de carboidrato eu ia comer e quantas unidades de insulina eu ia tomar. E na janta também, a glicemia, o quanto de carboidrato e quantas unidades de insulina eu tinha que tomar. Não tinha correção. Por exemplo, café da manhã era às 8, 10 horas eu tinha que medir. Se estava muito alto, eu não tinha que corrigir. Eu marcava lá quanto tinha dado e depois, no final do dia, a médica olhava todas as minhas medições e via se deveria, né, aplicar ou não, em que horário. Ela que ia decidir no dia seguinte se eu ia ter que fazer a correção ou não, em tal horário ou não. Geralmente eu não fazia correção. Eu só marcava lá quanto dava as glicemias, né? Depois das refeições, depois de 2 horas das refeições, mas não tinha correção, tá? Porque ela queria ver exatamente o que estava acontecendo. Se toda vez, depois, após as refeições, minha glicemia estava sempre alta, se tinha um dia que baixava, como é que era isso no meu corpo, né? Então, geralmente eu não fazia correção, eu só aplicava para fazer as refeições. E aí, depois, essa aqui era quando eu fazia aplicação com a caneta, era essa folha. Aí, quando eu comecei a usar a bomba de insulina, que depois de um tempo eles me perguntaram se eu gostaria de fazer uso da bomba, né? E aí eu quis fazer uso da bomba, aí mudou a ficha de preencher. Aí comecei a usar esta ficha aqui. Isso aqui é para cada dia. O que mudou foi que aqui, essa folha tem para mim colocar a glicemia, quanto de bolos eu utilizava, quanto de basal era colocado. E aí, quanto de basal era a médica que escrevia aqui para mim, quanto que estava sendo aplicado de tal hora até tal hora, quantas unidades eram aplicadas. A basal era bem pouco por horas, né? Não era assim, 1 unidade, não, era 0, alguma coisa. A basal era pouco, porque é 24 horas, né? A basal sendo aplicada, então era aquele mínimo do mínimo, não era muitas unidades, tá? Então, aí era essa ficha que eu usava quando eu comecei a usar a bomba. E aí, quando eu comecei a usar a bomba, na mesma semana, foi colocado o CGM. O CGM é um sensor de glicemia. O CGM é um... Ai, meu Deus, peraí, eu vou ter que ler aqui, porque o nome não é difícil, mas pra mim... É um CGM, constante glicômetro medidor. Essa que é a tradução do CGM. É um sensor que era colocado na barriga e ele ficava 24 horas mostrando quanto que estava a minha glicemia. Então, o médico conseguia ver em qualquer horário quanto estava a minha glicemia sem eu ter que ficar fazendo lá o teste do dedo. E aí, esse aqui era o gráfico que saía desse CGM, né? Aí ela me mostrou, né? Aqui, ó, tem, por exemplo, aqui, vamos colocar esse aqui, dia 19/11, né? Esse aqui tá marcado o dia, 19/11, 19/11. E aí mostra, aqui embaixo estão os horários, né? Então, aí dá pra ver aqui, ó, 8 horas da manhã. Tá no nível. O verde é um nível, vamos dizer, aceitável, né? O normal. E aí, depois de 2 horas, aí ele dava aquela subida e depois de 2 horas ele baixava perto do normal. Aí tinha o almoço, aí ele subia, né? 2 horas depois, a glicemia e... Depois de 2 horas ele baixava. Então, dava para ver quanto estava a minha glicemia após as refeições. Então, ela conseguia saber em que horário que sempre subia ou que horário mais baixava por esse CGM.
E aí ela tem um controle melhor do que estava acontecendo, do que estava acontecendo com a minha diabetes, no meu corpo, para poder fazer um cálculo melhor da basal na bomba. Então eu usei esse CGM durante uma semana. Depois de uma semana, aí os médicos estudam lá qual é o melhor tratamento para o meu caso, quanto de insulina. Aí isso daí é uma conta que eles fazem lá entre eles lá, eles fazem os cálculos de quanto que era melhor colocar na basal da bomba para mim, para tentar chegar ao máximo no nível normal. Então eles conversavam lá entre eles, aí a médica vinha e fazia a mudança na basal para mim. Em questão de carboidrato, era assim, tem a nutricionista do hospital e ela fazia o meu cardápio da semana toda. E aí ela me passava uma lista, depois eu vou mostrar para vocês, de quanto de carboidrato eu iria comer no café da manhã, almoço e janta. E aí eu colocava aquela quantia que a nutricionista me mandou e o almoço vinha já certinho, a quantia de carboidrato que eu não tinha que fazer conta nenhuma. Isso aí a nutricionista fazia, o meu cardápio, quanto de carboidrato dava aquela refeição, e ela só me mandava a quantia que eu tinha que colocar na bomba. Então eu não tinha que calcular nada, tudo já vinha escrito direitinho, era só eu colocar na bomba, tá? Então era isso que eu queria mostrar para vocês sobre algumas fichas que eu tinha que preencher diariamente no hospital para melhor tratar minha diabetes e para que meu bebê pudesse, né, crescer direitinho na minha barriga ser uma gravidez bem perto, bem próxima de uma grávida normal, né? Vamos dizer assim. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que ele tenha sido explicativo. E qualquer dúvida ou pergunta, por favor, deixe nos comentários, ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo na testa e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!